Pessoal, olha aqui tomando um cafezinho de manhã, olha aqui. Então, pessoal, falando hoje com vocês sobre a nossa língua. O que a nossa língua tem de bom ou de mal? Porque com a língua a gente pode bem dizer ou mal dizer, não é mesmo? Então, é importante que a gente use ela para o bem, para falar das coisas boas, para abençoar, para falar coisas boas que convém. Muitas pessoas não estão nem aí para pensar na sua vida espiritual. Fala palavrão, fala imoralidade pela boca, jorra da boca, né? Coisas ruins, coisas maus. A Bíblia lá em Provérbios diz bem assim. Em Provérbios 25:11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Quando a gente sai da nossa boca palavras de importância, palavras que realmente edificam, palavras que vai fazer a diferença. Muitas vezes a gente já acorda falando palavras que não convêm, não é verdade? Acontece às vezes, você já acorda pensando naquele problema que tem que resolver e às vezes seu filho, ou seu esposo, ou sua esposa não tem nada a ver com a paçoca, como diz, né? Não tem nada a ver assim com as situações, os problemas que surgem. E às vezes a gente só sabe, às vezes, querer dar patadas. Uma palavra que, ao invés de deixar alguém feliz, vai deixar a pessoa ficar triste, não é? Às vezes a gente quer falar tão bem com uma pessoa fora de casa, mas às vezes dentro de casa a gente fala coisas que às vezes machuca. Sim, nós temos o direito de educar, de corrigir, de ensinar os filhos, de falar, dialogar. Isso se chama diálogo. Mas não quer dizer que a gente tem que também que escancarar raiva, ódio, falar palavrões, coisas que não convém. Então, as pessoas muitas vezes não sabem lidar com problemas. As pessoas às vezes não sabem lidar com problemas e quando surgem os problemas, vêm situações difíceis, aí ele se joga nesse problema tão grande que o seu exterior está mostrando isso. Só que não convém, né? A gente precisa saber separar as coisas, dividir cada coisa no seu lugar. Se precisa resolver o problema, a questão é como saber resolver. Então vai procurar meios, vai procurar como resolver a situação, sem ferir o próximo, sem machucar, né, aqui mentalmente, sem machucar o interior de outra pessoa que às vezes não tem nada a ver. Então muitas vezes as pessoas, como eu estava falando esses dias para trás, que a pessoa acostuma com a cara carrancuda, às vezes a pessoa costuma falar palavrão, a pessoa costuma no mau erro, no mau comportamento. E é assim que esses erros, repetidamente, fazendo hoje, aí amanhã você faz ele de novo, aí depois você faz de novo, isso vira um ciclo vicioso. E a pessoa não se dá conta que ela está assim às vezes. Só vai se dar conta quando realmente a outra pessoa chegar a ignorar e parar de conversar com essa pessoa, não querer mais papo. Então, pare e pense, precisa chegar nesse ponto de a tua filha ou o teu esposo ou a tua esposa não querer mais nem conversar mais contigo? Chegar a esse ponto? Não daria para amenizar isso antes? Não daria para remediar isso antes? Então, pessoal, hoje esse vídeo traz essa reflexão sobre o nosso falar, que sai de dentro da nossa boca. É preciso refletir, é preciso saber
o que você tem feito, né? Porque antes de agradar aqui, você precisa agradar a Deus, que a língua, ela precisa ser domada, ela precisa ser domada. Então esse versículo que eu falei é isso, é a importância da palavra dita, tá? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, assim, que as palavras sejam edificantes, né? Não fere o outro com palavras bruscas que vai ofender. Não fere o outro, a sua família. Não fere a sua família, porque a sua família é para ser amada. Corrigir é uma coisa, tá, pessoal? Não vamos aqui querer dizer que nós não podemos corrigir. Não é isso, tá, pessoal? Mas em tudo a gente precisa aprender a ter um domínio na língua, para a gente não cuspir ódio de maneira assim que vai magoar o outro, né? Então a gente precisa saber avaliar, saber fazer uma autoavaliação da boca, da nossa língua. Então lembra disso, que a palavra dita seu tempo. E se você disser palavras que machucam seu tempo, você está ferindo o outro, você está machucando o outro. Em vez de você ponhar para cima, você está ponhando para baixo. Pense nisso. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, ok? E a Bíblia também fala que a língua, ela é como um fogo, né? Se pôr assim, se colocar um fogo numa pequena folha que está fazendo ali, logo vai se alastrando, logo vai virando. E assim a língua, quando ela começa a ficar falando coisas que não convém, para remediar depois é difícil, né? Para remediar depois é difícil, às vezes vai ficar lá, depois vai ficar as marcas da cinza. Então é isso, é melhor não fazer o fogo, né? É melhor não fazer o fogo florescer. Pense nisso, cuide e zele do que você tem com amor e respeito e união. Como eu falei aqui, a correção, pessoal, quando nós temos filhos pequenos, nós precisamos corrigir. Mas isso é uma parte que tem que partir de nós, até eu próprio. Eu estou falando com vocês, eu também preciso me avaliar sempre, porque nós erramos, muitas vezes nós erramos. E nós precisamos procurar melhorar nesse ponto também. Pessoal, não esquece de avaliar o vídeo, deixe seu joinha, comente aí. Está tendo poucos comentários, está tendo poucas aqui, ó, joinha, tá bom? E se possível também, compartilhe esse vídeo com um grupo teu aí, ok? Lembra do grupo que você mais assim aprecia e vai e deixa essa compartilhação aí nele. Um abração para você, tchau!